Todos nós desejamos combater a procrastinação, ter mais domínio do nosso tempo, terminar o dia e a semana menos exausto, com maior sensação de dever cumprido e de produtividade. E para que isso aconteça, além de saber, de dominar algumas técnicas e metodologias de gestão do tempo, de planejamento semanal, de priorização de tarefas, nós precisamos também resgatar algumas virtudes que nós perdemos ao longo do tempo. Nesse vídeo, eu vou falar com você sobre as 3 virtudes da gestão do tempo, ou seja, as 3 virtudes que nós precisamos resgatar para melhorar a nossa relação com o tempo e, consequentemente, melhorar a nossa produtividade. Mas eu quero começar trazendo para você aqui uma definição do que é uma virtude, para a gente se colocar na mesma página. Primeiro, eu vou ler a definição de virtude aqui, se a gente fizer uma busca num dicionário na internet. O que é uma virtude? É a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. É a conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta. Eu gosto muito de uma outra definição de virtude também, que diz que virtude são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Então, quando eu falo em resgatar a virtude, é que nós precisamos retomar o controle da nossa vida e, para isso, retomar o controle do nosso tempo. Construir hábitos saudáveis, hábitos, rotinas consistentes dentro do tempo que nós temos do nosso dia, que vão nos levar a fazer aquilo que é o certo, que vai fazer com que eu chegue na hora de cumprir uma tarefa e que eu não procrastine ela, que eu cumpra, que eu consiga determinar o que é prioridade com clareza e não fique me perdendo nos imprevistos. Então, nós precisamos desenvolver algumas virtudes. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Então, se a gente entender que a virtude é o que vai nos levar para o caminho do bem, que é o que vai nos levar para o caminho da construção de quem eu quero ser. E que aí, essa virtude sendo retomada, ela vai nos levar a ter a produtividade, a se relacionar com o tempo do modo como nós desejamos. E isso vai aumentar a nossa capacidade de produtividade. Vamos direto lá. Quais são as 3 virtudes que vão nos ajudar a dominar o tempo, a melhorar a nossa capacidade de se relacionar com as tarefas que nós temos para fazer em um dia? São 3 delas: a virtude da ordem, a virtude da prudência e a virtude da coragem. Existem inúmeras virtudes, né? A maior delas é o amor, existe a virtude da bondade, existe a virtude da justiça, existe a virtude da temperança. Falaremos aqui sobre essas 3 virtudes que estão ligadas à gestão do tempo, ao controle e ao modo como a gente se relaciona com as nossas tarefas. A virtude da ordem, a virtude da prudência e a virtude da coragem. Então vamos lá, vamos começar pela virtude da ordem, que é a primeira virtude que a gente precisa retomar. Nós perdemos a capacidade de nos manter fazendo aquilo que está planejado. Eu planejo o meu dia, eu priorizo as minhas tarefas, só que a gente perde a capacidade de lidar com aquilo. Chega no meio da semana ou talvez no meio do dia e eu nem olho mais a minha agenda, eu nem olho mais a minha lista de tarefas, porque eu perdi a capacidade de ordenar as coisas na minha vida. Surge um imprevisto, alguma coisa sai do controle naquele momento e aí eu já vou perder o controle do dia. O que a gente faz para resgatar a nossa ordem? Primeiro, quando eu quero resgatar a minha ordem de maneira prática, eu preciso me tornar uma pessoa consistente em pequenas demandas. Eu preciso me comprometer com pequenos deveres.
Então, o que eu sugiro que você faça aqui? Resgata a ordem da sua vida, resgata o controle do seu tempo, resgata a sua capacidade de cumprir com o planejado. Como? Com pequenas ações. A hora que você acorda, você arruma a sua cama. A hora que você for despedir do dia, né, fechar o ciclo do seu dia ali antes de você dormir e entrar na sua rotina do sono, lava toda a louça que está na sua pia. A hora que você sair de um cômodo da sua casa e for para o outro, dá uma olhada rápida no cômodo e vê se tem alguma coisa que não é dali e que é do cômodo aonde você está indo. E aí você leva para lá. Então eu tô aqui com a minha garrafa de água. Ela não é daqui, ela é lá da cozinha. Então a hora que eu terminar de gravar os meus vídeos aqui, eu vou lá e levo isso e deixo na pia. Antes de eu terminar o meu dia, eu vou lavar a louça e vou lavar a minha garrafa. Faço isso todos os dias. Então, pequenas ações, pequenos deveres que nós vamos colocando e construindo ao longo do dia vai aumentar a nossa capacidade de manter a ordem. Eu tenho 2 filhas pequenas, a Antonella e a Maia, de 4 e 3 anos, e eu tô o tempo inteiro ali incentivando elas a construir esse ordenamento na vida delas. Então a gente pode brincar, nós podemos brincar com quase tudo que está ali, só que tudo aquilo que a gente tira do lugar, o que a gente tem que fazer? A gente precisa devolver, e o papai vai ajudar vocês a fazer isso. Então vamos lá, aonde que é o lugar da canetinha? Aonde que é o lugar desse caderno? Aonde é isso, aquilo? Então, nós vamos construindo isso, porque nós nascemos com essa virtude. Só que na correria da vida, como nós temos aí mais tarefas para fazer do que tempo disponível, a gente nem termina uma tarefa e a gente já precisa começar outra, ou a gente já quer começar outra. E aí a gente perde a ordem das coisas. Ah, isso aqui depois eu arrumo, ah, isso daqui depois eu guardo, ah, essa louça depois eu lavo, ah, a cama eu vou dormir de novo, então eu não vou nem arrumar. E aí a gente perde a capacidade de seguir a ordem. A gente perde a capacidade de fazer aquilo que está organizado. Se eu tenho as minhas prioridades do dia e eu determinei que eu vou fazer elas durante a manhã, a hora que me aparece o imprevisto, eu vou respirar fundo e eu vou reordenar as coisas e volto para o meu planejamento e sigo ele. Entende? A gente precisa reconstruir essa capacidade de ter ordem na nossa vida. A segunda virtude é a virtude da prudência. O que é prudência? Prudência é fazer aquilo que é certo. Ser prudente é aprender a tomar boas decisões. Ser prudente é ter a capacidade de discernir o que é certo e o que não é. E como é que a gente pode fazer isso na prática? Nós podemos aprender a priorizar tarefas, nós podemos aprender a fazer escolhas mais produtivas na hora de eu dormir, na hora de eu acordar e não apertar o botão soneca, na hora de eu fazer uma boa higiene do sono e não ir com o celular para a cama, na hora que eu acordo eu não pego o celular e passo ali os primeiros 20 minutos me conectando com o dia sem o celular na mão. São pequenas ações corretas que vão fazer com que eu torne o que é certo fácil e que eu dificulte aquilo que é errado. Eu passo a ser prudente, eu tenho que me hidratar bem, então eu vou tornar a hidratação algo fácil para mim. Então eu vou deixar uma garrafa d'água aqui. Aliás, vou tomar essa água aqui que eu tô com a boca seca. Então, eu vou tornar isso certo. Porque não é prudente que eu não tenha uma garrafa aqui. Deixa eu melhorar isso. É prudente que eu tenha uma garrafa de água aqui, para que eu tome a água na medida certa, para que eu faça aquilo que é certo, para que eu cumpra aquilo que é prioridade. É prudente que todos os dias de manhã, antes de eu começar o meu dia, eu vá no meu Todoist, dentro da minha lista de tarefas, e determine lá uma prioridade essencial, 2 prioridades importantes e 3 prioridades desejáveis. E eu mostre isso no meu sistema de cores. É prudente em que
eu olhe para a minha agenda e veja quais são as rotinas e quais são os compromissos que eu tenho para o meu dia. Ou seja, eu aumento o meu nível de produtividade, eu aumento o controle do meu tempo e da minha vida fazendo aquilo que é certo, tomando melhores decisões. Isso é ter prudência. Então, repara, eu preciso retomar a virtude da ordem para me trazer organização, clareza. Eu preciso retomar a virtude da prudência, de fazer aquilo que é certo, de entender que tem muitas coisas que eu não vou conseguir fazer porque eu quero, mas que eu preciso fazer porque eu devo. E aí, a terceira virtude, que na verdade é o que sustenta essas outras, é a retomada e o desenvolvimento da virtude da coragem. Se a gente procurar a semântica da palavra, a definição da palavra coragem, coragem é a premissa de todas as coisas, é onde tudo começa. Então, tudo começa quando eu aumento a minha capacidade de lidar com o medo, de lidar com as frustrações. Isso é ter coragem. Ter coragem é a capacidade de enfrentar o medo, é a capacidade de enfrentar o perigo, é a capacidade de aprender a determinar com moderação os meus riscos. Então, eu tenho coragem para me arriscar, mas eu preciso medir o meu risco, eu preciso medir o meu risco de maneira real e não encontrando risco e problema em todo lugar. Eu preciso medir a minha coragem com ordem, com prudência, fazendo aquilo que é certo. Porque quando eu desenvolvo a minha virtude da coragem, quando eu aumento a minha capacidade de enfrentar e de lidar o meu medo, eu vou diretamente combater a procrastinação. E eu vou diretamente sair da inércia da vida, sair daquela vida automática. Porque a procrastinação, ela quer tirar a nossa coragem. Eu vou me arriscar. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou começar a planejar o meu dia e eu vou seguir o meu planejamento. Aí vem a procrastinação e diz o seguinte: não, mas não precisa disso agora não. Se esforce para fazer outras coisas. Faz aquilo que você está fazendo aí. Tá dando certo até agora. Você sobreviveu até agora fazendo só essa sua listinha de tarefas aí, ou guardando na sua cabeça tudo que você precisa fazer. Não mexe com isso aí não. Coragem para enfrentar isso, coragem para sair da sua inércia. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que a hora que eu começo a reconstruir a minha ordem com pequenas ações, a hora que eu começo a tomar melhores decisões com pequenas ações, a hora que eu me torno uma pessoa mais corajosa, porque eu estou sendo consistente naquelas pequenas ações que eu tenho para cumprir no meu dia. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu melhoro a minha relação com o tempo. E se você quiser saber mais de como que você pode desenvolver isso que eu chamo de mentalidade produtiva, eu te convido a conhecer o DNA Produtivo, que é o meu treinamento onde eu te ensino em 7 aulas a construir ordem, prudência e coragem de maneira prática, organizando as suas tarefas, organizando os seus compromissos, as suas rotinas, usando a Google Agenda e o Todoist, tá? O link está aqui embaixo e eu te espero lá para você se tornar meu aluno e minha aluna.